Olá, turma do 7º ano. Vamos iniciar nossa aula de História. Professora Francine, para aqueles que ainda não conhecem. E é uma satisfação enorme estar com vocês, mesmo que virtualmente. A Pro quer dizer que está sentindo muita falta desse contato físico, mas que tudo na nossa vida, principalmente os momentos ruins, a gente tem que tirar algumas lições de bom. E a gente pode tirar nesse momento de afastamento, né? Que vocês podem ter um pouco mais de autonomia estudantil, né? Mais responsabilidade, podem valorizar mais a falta, né? Do que está na salinha de aula, ouvindo e vendo o seu professor. Então, que a gente analise, reflita sobre isso tudo, e quando a gente retornar, a gente retorne com um olhar diferenciado e com bastante aprendizado desse momento pandêmico que estamos vivendo, tá? A gente parou no conteúdo Bases do Renascimento, que é da página 48 a 53. E a Pro vai agora estar fazendo um resuminho sobre ele, falando um pouquinho desse assunto. Inclusive, a página 54, ela foi para casa, né? Então, a Pro vai estar falando sobre o Renascimento. Presta atenção, anota aí as coisas interessantes. A Pro também fez um resuminho aqui, para não se perder. E falta de olhar os semblantes de vocês a cada explicação que a Pro dá. Mas a Pro morde a câmera morde a Pro aqui e a gente vai assim continuando, tá bom? Vamos lá. Renascimento. O nome, o termo renascimento já nos diz muita coisa. Quer dizer, nascer de novo, mudanças, certo? Ele começou a acontecer no finalzinho da Idade Média, entrando na Idade Moderna, tá certo? Alguns historiadores, alguns também, algumas pessoas da Idade Moderna até intitularam essa época como Idade das Trevas, porque foi uma época onde o catolicismo ele era dominante e não se houve muitas mudanças e nem transformações a nível cultural, certo? E aí o Renascimento foi chegando e provocando essas mudanças de pensamentos, principalmente tirando a ideia de teocentrismo, que nós já sabemos que é Deus como centro de tudo, e trazendo outras bases, outros pensamentos para essa nova época da história. Iniciou-se entre o século XIV e 16, tá? Com bem força lá na Itália, mas isso não quer dizer que ficou só lá na Itália, se espalhou por outros locais, como a Inglaterra, a França, Portugal. E as bases do renascentismo, nós podemos dizer que são antropocentrismo, humanismo, racionalismo, quase não saía, desculpem, cientificismo, classicismo e individualismo. Mas as principais, que a Pro vai tratar hoje com vocês, vai ser o antropocentrismo, que quer dizer o homem como centro de tudo, como protagonista de sua história. O humanismo, que era o homem estudar o próprio homem. Agora o homem começa a valorizar o seu próprio eu, o seu corpo. O classicismo, que foi a valorização e resgate de elementos artísticos da cultura clássica, no teatro, nas artes, na literatura, e o individualismo. Ou seja, o homem sai um pouco do coletivo, que era regido somente pela Igreja Católica, e passa também a observar, a deixar ser regido pelas suas emoções, se tornando assim um ser mais crítico e responsável pelas suas ações. Bem, lá na página 50, vai falando um pouquinho sobre o Renascimento italiano, mais detalhadamente, né? Como eu já mencionei, iniciou-se na Itália, mas por que será? Bem, se iniciou lá
devido à prosperidade econômica das 3 cidades, Florença, Veneza e Roma. Essas 3 cidades assim foram imprescindíveis para que o Renascimento começasse lá na Itália, certo? Devido à prosperidade comercial que já existia lá. Bem, a burguesia também é um outro fator, né, de iniciar-se o Renascimento lá. A burguesia recebia bem e aí investia nos artistas. Esse patrocínio dado a esses artistas que a burguesia dava, essas pessoas que patrocinavam os artistas eram chamados de mecenas, tá bom? Bom, vou fazer um paralelo entre as 3 cidades. Tem também no livro de vocês, é imprescindível que vocês leiam, não passar o olho, porque a gente só lendo, ou interpretando, voltando, é que a gente compreende mais e mais o assunto. Né? Isso é uma tecla que a Pro sempre bate. Mas vamos lá. Florença, o que destacava a Florença naquela época? Se destacou porque ele foi o centro renascentista intelectual na Península Itálica. Lá houve o aprimoramento de técnicas como arquitetura, escultura, pintura, certo? Então, essas técnicas culturais lá foram aprimoradas. E lá a família Médici se destacou, dando assim proteção e incentivo aos artistas. Cidade de Veneza. Em Veneza, ele era o centro comercial, onde tinha contato com diversas regiões, sabe? Com o lado exterior do mundo, do mundinho itálico, vamos dizer assim. Até mesmo com pessoas do Oriente. E aí, o que acontecia? Possibilitava para Veneza que ele recebesse coisas novas, novidades, várias técnicas inovadoras, técnicas essas que contribuíram para eles aprimorarem a construção das suas obras de arte, tá? Bem, Roma, última cidade que a gente vai tratar hoje. Por ela estar localizada em cima da Roma antiga, então se faziam muitas escavações e nessas escavações encontravam-se vários monumentos arqueológicos, acabados, outros inacabados, outros precisando de restaurações. E foi lá que aconteciam essas transformações nesses monumentos, deixando esses monumentos mais bonitos, restaurando esses monumentos. Lá em Roma, era que ocorria toda essa mudança na época do renascentismo, do renascimento. Aqui, ó, nós temos, se você olhar no livro de vocês, na página 52, uma foto muito interessante que foi pintada por Michelangelo, certo? Da abóbada da Basílica de São Pedro, uma igreja lá do Vaticano, tá? Então isso aí era o que diferenciava das outras 2 cidades que influenciaram muito o Renascimento ter começado, ter iniciado na Itália. Bom, a Pro vai dar uma pincelada assim na literatura daquela época, porque ela defendia muita racionalidade, o poder individual de cada um, tá bom? A gente pode citar Francesco Petrarca como um desses autores. Nas artes visuais, ela tinha um caráter didático, ou seja, ela sempre tentava passar uma informação. Toda a arte, toda a pintura, escultura que era feita naquela época, ela tinha esse caráter, como a Bel já falou, didático e tentava passar alguma informação. Podia ser informação religiosa, política, até mesmo da anatomia humana. Nessa época também a gente começa a ver mais quadros e esculturas que mostram definições do corpo, da nudez do corpo humano, tá? E para finalizar, eu vou estar citando alguns artistas ou personagens importantes da época do Renascimento, tá bom? Nicolau Copérnico, foi ele que mostrou ao mundo a teoria heliocentrista, onde dizia que
o Sol era o centro do universo, porque até então, até aquele momento, a Terra é que era o centro do universo. E ele foi realmente muito punido, ele não foi aceita a ideia dele naquele momento. Mais tarde surgiram outros com essa filosofia, só depois de um tempo, mais lá na frente a gente vai ver que essa ideia realmente foi aceita, tá? André Versalhes, ele é conhecido como o pai da anatomia moderna. Achei interessante. E artistas como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, são personagens, são pessoas que fizeram parte importante nesse momento do Renascimento, tá? Nesse momento em que estávamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, a Pro encontra-se lá no privado para estar tirando. E tem toda a sequência, como eu já disse, da nossa aulinha aí. O que eu desejo a vocês é uma boa aula e até o próximo vídeo.